Maria Alice chorou. Mas não foi um choro qualquer. Foi o tipo de pranto que silencia quem está por perto, que suspende o ar e transforma o ambiente em algo denso, quase sagrado. A menina, sempre sorridente nos vídeos da mãe, com o riso fácil e o brilho nos olhos que conquistou milhões de seguidores, desabou em lágrimas ao ouvir a frase que mudaria tudo. Sua mãe está namorando o Vinícius Júnior. No começo, ninguém deu muita atenção. Os adultos tentaram disfarçar o desconforto, mudaram de assunto, mas bastou um instante para a dor vir à tona. O olhar perdido, o lábio trêmulo e, enfim, a pergunta que calou a todos. Mas ele não é meu pai. A inocência da criança atravessou qualquer barreira. Aquela simples pergunta se espalhou como um sussurro pelo país, deixando claro que por trás do glamour, das luzes e dos cliques, existia uma história real, humana e profundamente frágil. Tudo começou com uma publicação aparentemente inofensiva. Em uma segunda-feira ensolarada, Vinícius Júnior, astro do futebol mundial, postou uma foto ao lado de Virgínia Fonseca em um café de Madrid. A legenda era curta, quase banal. Agora é oficial. Em questão de minutos, a imagem transformou-se em um fenômeno. A internet explodiu. Perfis de fofoca, colunistas e portais de notícias se apressaram para confirmar o novo casal. Hashtags surgiram, memes se multiplicaram e a curiosidade coletiva se acendeu. Em menos de uma hora, o nome de Virgínia e Vinícius estava no topo dos assuntos mais comentados do país. Mas enquanto o mundo digital celebrava o romance, longe dali, em Goiânia, uma outra história se desenrolava, silenciosa, íntima e dolorosa. Na casa de Zé Felipe, o clima era de apreensão. O cantor, ex-marido de Virgínia, tentava manter a rotina das filhas entre desenhos animados e brincadeiras, mas o silêncio pesava. Pessoas próximas afirmaram que a notícia do novo relacionamento chegou por meio das redes sociais, sem aviso, sem conversa. E no meio desse turbilhão, uma criança tentava entender por que os adultos pareciam tão diferentes. Segundo relatos, Maria Alice já demonstrava saudade da mãe desde sua última viagem à Espanha. Quando ouviu os comentários de que a mamãe agora está namorando outro homem, ficou confusa, sem compreender o significado daquilo. Nos dias seguintes, passou a desenhar constantemente, figuras coloridas, mãos dadas, sorrisos largos, sempre a mãe e o pai juntos. Como se, no papel, pudesse reconstruir o que o mundo real insistia em desmanchar. Enquanto isso, Virgínia Fonseca escolhia o silêncio. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. Amigos próximos garantem que a influenciadora estava dividida entre o desejo de viver um novo amor e o medo de magoar as filhas. Ela sabia que a repercussão seria enorme, contou uma fonte próxima. Tentou proteger as meninas da exposição, mas não tinha mais controle sobre o que acontecia. Nas redes, o barulho crescia. Fãs, jornalistas e curiosos se misturavam em uma tempestade de opiniões. Uns comemoravam o recomeço, dizendo que Virgínia merecia ser feliz. Outros a criticavam duramente, acusando-a de insensibilidade. O amor se transformava em campo de batalha. E, quando o silêncio já parecia ensurdecedor, Zé Felipe se manifestou. Sem uma única palavra, publicou uma foto em preto e branco. Nenhuma legenda, nenhum contexto, apenas a imagem e o vazio. Bastou isso para que o país inteiro interpretasse como uma mensagem de dor. Para muitos, aquele clique solitário confirmava o que todos temiam, o fim de um ciclo e uma ferida ainda aberta. Enquanto o público tomava partido, a história ganhava novas camadas. O casal que por anos simbolizara o amor perfeito da internet agora se via dividido entre continentes, críticas e responsabilidades. E, no meio disso, duas crianças observavam sem compreender por que o amor de seus pais se tornará manchete. Em meio à confusão, Leonardo, patriarca da família Costa, assistia tudo em silêncio. Conhecido por evitar escândalos, o cantor sentia que dessa vez a situação exigia mais do que cautela. Pessoas próximas afirmaram que ele estava indignado com a forma como a notícia foi divulgada. Família é coisa séria, teria dito a um amigo. E tem hora que o silêncio fala mais que 1000 entrevistas. Era o prenúncio de que o enredo ganharia um novo tom. O caso deixaria de ser apenas uma história de celebridades e se transformaria em um confronto entre valores, gerações e formas de viver o amor sob o olhar implacável da internet. Naquela noite, enquanto o país ainda comentava a foto de Madrid, um sentimento crescia no ar. A certeza de que o que viria a seguir não seria apenas sobre Virgínia, Vinícius e Zé Felipe, mas sobre os limites entre o amor, a fama e o direito de uma criança a viver longe dos holofotes. E foi quando Leonardo decidiu se pronunciar que tudo mudou.
Quando a notícia do novo relacionamento de Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior explodiu nas redes, o país inteiro aguardava uma reação, a de Leonardo, o patriarca da família Costa. Conhecido por sua postura discreta e por evitar se envolver nas polêmicas que cercavam o clã, o cantor surpreendeu ao publicar, ao amanhecer, uma frase que ecoou por todo o Brasil. Família é coisa séria. E tem hora que o silêncio fala mais do que 1000 entrevistas. A publicação, acompanhada de uma foto antiga com o filho Zé Felipe ainda criança, bastou para acender o pavio. Em poucos minutos, o nome de Leonardo dominava as redes sociais. Alguns interpretaram o gesto como um recado direto para Virgínia. Outros, mais cautelosos, afirmavam que se tratava apenas de uma reflexão de um pai preocupado. Mas nos bastidores, a situação era mais delicada do que qualquer legenda poderia sugerir. Amigos próximos revelaram que Leonardo ficou indignado com a forma como tudo veio à tona. Ele não tem nada contra o Vinícius Júnior, confidenciou um conhecido. O problema foi a pressa, a exposição, o tempo das crianças. Ele sentiu que faltou respeito. Na fazenda da família, em Goiânia, o clima era tenso. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, tentava conter os ânimos e evitar que o caso tomasse proporções ainda maiores, mas a tristeza era visível. Em conversas reservadas, ela teria desabafado que a situação poderia ter sido tratada com mais diálogo e menos postagens. Em uma de suas colunas pessoais, escreveu uma frase que se tornaria símbolo da confusão. Crianças não entendem fama, só sentem ausência. Enquanto a família Costa se retraía, Virgínia, do outro lado do oceano, enfrentava o caos silencioso de Madrid. O sorriso habitual havia desaparecido. Segundo fontes próximas, ela passava os dias tentando conter os danos da repercussão. Amigos afirmaram que estava exausta, dividida entre o amor e o medo de ter destruído sua própria imagem pública. Ela sabia que seria julgada, contou uma pessoa próxima à influenciadora. Mas não esperava uma reação tão intensa. O problema não era o Vinícius, era a imagem dela como mãe. Nas redes, a polarização aumentava. De um lado, fãs que defendiam um novo casal, dizendo que Virgínia tinha o direito de seguir em frente e recomeçar. Do outro, críticas ferozes que a acusavam de ter trocado a família por fama e holofotes internacionais. Hashtags opostas tomavam conta das chimelines. Hashtag Força Zé Felipe e hashtag Virgínia em Madrid se alternavam no topo dos assuntos mais comentados. A internet, como sempre, dividia o mundo em lados. Mas a tensão ganhou um novo capítulo quando um vídeo gravado em um restaurante espanhol começou a circular. Nas imagens, Vinícius Júnior aparece abraçando Virgínia por trás enquanto amigos brincam sobre a nova madrasta mais famosa do Brasil. O tom era leve, a cena parecia despretensiosa, mas bastou pouco para se tornar combustível de polêmica. Em questão de horas, as redes ferviam novamente, uns achavam a cena romântica, outros a classificavam como desrespeitosa. Enquanto os debates se intensificavam, um novo nome começava a entrar no centro da história, o de Leonardo. Fontes próximas ao cantor revelaram que ele estava cada vez mais incomodado com a situação. Para ele, a linha entre vida pessoal e espetáculo havia sido ultrapassada. O desconforto cresceu tanto que, segundo rumores, Vinícius Júnior decidiu fazer algo impensável, ligar pessoalmente para o sertanejo. Era noite em Madrid quando o jogador, pressionado por amigos e assessores, pegou o telefone e fez a ligação. Do outro lado, Leonardo atendeu de imediato. A conversa, que durou pouco mais de 5 minutos, foi tensa desde o início. Se for para falar de respeito, você já começou errado, rapaz, teria dito o cantor, em tom firme. Vinícius tentou manter a calma. Seu Leonardo, não quero confusão. Eu respeito o senhor e o Zé, mas gosto da Virgínia. Jamais faria algo que prejudicasse as crianças. Mas o diálogo, em vez de aproximar, selou o distanciamento definitivo entre as duas famílias. Leonardo foi direto, explicou que não via problema em Virgínia seguir sua vida, mas considerava inaceitável expor as netas em meio a um novo relacionamento tão recente. Pediu que o jogador evitasse aparecer publicamente com as meninas, um pedido que, segundo fontes, deixou Vinícius visivelmente abalado. Depois da ligação, o jogador confidenciou a amigos que não esperava tamanha hostilidade. Só queria ser compreendido, teria dito. Nos bastidores, porém, sua equipe o orientava a dar um passo atrás. Nada de novas fotos, declarações ou aparições públicas. Enquanto isso, no Brasil, Zé Felipe também começava a se manifestar de forma mais sutil. Durante um show no interior de Goiás, entre uma música e outra, soltou a frase que deixaria o público em silêncio. Deus sabe de todas as coisas. Foi o bastante para alimentar a narrativa de que a dor ainda estava viva,
e que, por trás do semblante tranquilo, havia uma ferida aberta. A tensão se tornava cada vez mais pública. Programas de TV começaram a dedicar blocos inteiros ao assunto. Colunistas analisavam cada gesto, cada frase, cada silêncio. O romance, que deveria ser apenas uma história de amor, se transformava em uma guerra midiática entre duas potências brasileiras, o sertanejo e o futebol. Nos bastidores, amigos tentavam intermediar, mas o estrago já estava feito. A conversa entre Leonardo e Vinícius Júnior, até então restrita a poucas pessoas, começou a ser comentada por fontes anônimas. Boatos surgiam sobre o tom, as palavras, as acusações. E quanto mais o mistério crescia, mais o público queria saber. Foi então que uma repórter do Eixo Rio-São Paulo afirmou ter um áudio exclusivo da ligação entre Leonardo e Vinícius Júnior. A promessa de divulgação em rede nacional colocaria o país inteiro em alerta. E a história, a partir desse ponto, deixaria de ser apenas uma polêmica para se tornar um verdadeiro escândalo. Na manhã seguinte, o Brasil acordou em contagem regressiva. Desde as primeiras horas do dia, os programas de fofoca e os portais de notícias anunciavam a mesma promessa. Um áudio exclusivo entre Leonardo e Vinícius Júnior seria revelado em rede nacional. Durante horas, as especulações dominaram as redes. Havia quem acreditasse que o conteúdo mostraria um simples desabafo entre dois homens tentando resolver suas diferenças. Outros, mais céticos, apostavam que a gravação traria declarações explosivas, o suficiente para abalar duas fortunas e uma reputação construída ao longo de décadas. Às 18 horas, pontualmente, o programa de maior audiência do país entrou no ar. A apresentadora, com expressão tensa, anunciou: "Recebemos um áudio que tem gerado repercussão nos bastidores do entretenimento. Trata-se de uma conversa entre o cantor Leonardo e o jogador Vinícius Júnior. O conteúdo, obtido com exclusividade, expõe o momento mais delicado dessa história." Um silêncio quase cerimonial tomou conta do estúdio. E então, a gravação começou a tocar. A voz de Leonardo surgiu primeiro, firme, grave, com sotaque goiano inconfundível. "Olha, Vinícius, você é um rapaz trabalhador, de sucesso, tem o mundo aos seus pés. Mas aqui não é campo de futebol, não. Aqui é família. E família, quando quebra, machuca a criança. Não brinca com isso, não." Do outro lado, Vinícius Júnior respondeu com calma: "Seu Leonardo, eu respeito o senhor e o Zé. Eu nunca quis causar dor para ninguém. Eu amo a Virgínia, e ela me disse que o casamento acabou faz tempo. Eu não tô roubando nada de ninguém." Leonardo fez uma pausa antes de responder, e foi essa pausa que, segundo analistas, transformou a conversa em manchete. "Você pode amar quem quiser, meu filho. Mas quando tem criança no meio, a pressa é covardia." O áudio terminava ali, com um ruído metálico de ligação encerrada. Mas bastou esse trecho para incendiar o país. Em minutos, as redes sociais foram tomadas por debates. Uns aplaudiam Leonardo, dizendo que ele defendia valores e a inocência das netas. Outros criticavam o tom autoritário, acusando o cantor de interferir em uma relação entre adultos. Vinícius Júnior, até então querido pelo público, começou a enfrentar uma onda de ataques que misturava moralismo, ciúme e idolatria. A equipe do jogador reagiu rapidamente, publicando uma nota curta. Vinícius Júnior lamenta a divulgação indevida de uma conversa privada. Reforça que jamais pretendeu desrespeitar ninguém e pede que todos preservem as crianças envolvidas. A assessoria de Leonardo, por sua vez, confirmou a autenticidade do áudio, mas se recusou a comentar o conteúdo. O silêncio do cantor, agora, falava mais alto que qualquer justificativa. Enquanto o país se dividia, Virgínia Fonseca mergulhava no que amigos descreveram como seu pior momento desde o início da carreira. A influenciadora, acostumada a controlar a própria narrativa, viu-se sem voz. Fontes próximas afirmaram que ela chorou ao ouvir o áudio e, pela primeira vez, demonstrou arrependimento por ter tornado o romance público tão cedo. Ela sentiu o peso da responsabilidade, contou uma pessoa da equipe. Entendeu que a história tinha saído do controle. Naquele mesmo dia, Virgínia encerrou temporariamente as atividades nas redes. Nenhum stories, nenhuma publicação, nenhum comunicado. O silêncio dela foi interpretado como culpa, e a ausência, como confissão. Enquanto isso, Zé Felipe se mantinha distante, mas atento. No entanto, quando os repórteres começaram a cercar a porta de sua casa em Goiânia, ele decidiu quebrar o silêncio. Em uma breve declaração, disse apenas: "Eu não guardo raiva. Só quero paz para as minhas filhas." As palavras, simples e contidas, tiveram um impacto profundo.
O público, que até então o via como figura secundária da história, passou a enxergá-lo como o elo mais humano de toda aquela confusão. Ele virou o rosto do perdão, escreveu uma colunista de comportamento no dia seguinte. Mas a calmaria durou pouco. No meio da avalanche de comentários, um perfil anônimo publicou um print de conversa que mudaria novamente o rumo de tudo. A imagem mostrava uma troca de mensagens entre Virgínia e uma amiga, em que ela supostamente dizia: "O Léo acha que manda em todo mundo. Mas quem decide minha vida sou eu. O Vini me faz sentir viva de novo." A veracidade da conversa nunca foi confirmada, mas a internet não precisou de provas. Bastou a insinuação para reacender o fogo. Em questão de horas, os comentários se multiplicaram, e o nome de Virgínia voltou ao topo dos assuntos mais comentados. Na Fazenda, Leonardo ficou em silêncio absoluto. Pessoas próximas afirmaram que o cantor estava furioso, mas decidiu não se pronunciar. Ele achou que o silêncio seria o escudo, contou um funcionário antigo. Mas, dessa vez, o silêncio virou alvo. E, como se o destino insistisse em testar todos os envolvidos, um novo golpe estava prestes a vir, não da imprensa, não das redes, mas de dentro da própria família. Na tarde de sexta-feira, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, publicou uma mensagem enigmática em seu perfil. "A verdade tem seu tempo. E ele está chegando." A frase, aparentemente genérica, foi o suficiente para que portais e fãs criassem dezenas de teorias. Alguns diziam que ela faria revelações sobre o fim do casamento do filho. Outros, que guardava provas de que o relacionamento entre Virgínia e Vinícius teria começado antes da separação oficial. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas o clima de suspense se instalou de vez. Programas de televisão começaram a anunciar uma entrevista exclusiva com Poliana, prometendo detalhes nunca revelados sobre os bastidores da separação. E assim, o país se preparava para o próximo capítulo dessa história, um em que, pela primeira vez, as mulheres da família tomariam a palavra. O que Poliana diria ao vivo na manhã de sábado mudaria o rumo da narrativa, e colocaria Virgínia diante do maior desafio de sua vida pública. O sábado amanheceu com o país em suspenso. Desde as primeiras horas do dia, os programas matinais anunciavam o que prometia ser a entrevista mais aguardada do ano. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e matriarca discreta da família Costa, havia aceitado falar, e prometia colocar os pingos nos is. O cenário era simples, quase caseiro. Poliana apareceu de forma serena, com um vestido azul e o olhar firme de quem já sabia o peso de cada palavra que diria. Antes mesmo da primeira pergunta, ela respirou fundo e avisou: "Não vim atacar ninguém. Só quero contar o que vivi." A entrevista começou com perguntas previsíveis: como estava a família, como Zé Felipe reagia, se Leonardo estava bem. Mas logo a conversa tomou outro rumo, quando a repórter perguntou diretamente: "Você acha que o relacionamento entre Virgínia e Vinícius começou antes do término com o Zé Felipe?" Poliana hesitou. Baixou os olhos por um segundo e, ao levantar a cabeça, respondeu: "Eu acho que o coração da gente não tem data para mudar, mas há maneiras e momentos de se agir. E o momento que ela escolheu não foi o certo." A frase, dita com calma e sem raiva, teve o efeito de uma bomba. Nas redes, a declaração se espalhou em segundos. Os portais noticiosos correram para reproduzir cada trecho, cada entonação, cada silêncio. E, pela primeira vez, o público viu em Poliana algo que nenhuma das outras figuras da história havia demonstrado: tristeza genuína. Ao longo da entrevista, ela falou sobre as netas, sobre a saudade e sobre o impacto da exposição. Maria Alice é uma menina doce, sensível. Ela sente tudo. E o que mais parte meu coração é ver que ela não entende o motivo da distância. Criança só quer a mãe e o pai por perto. O resto não importa. A fala emocionou o país. Em poucos minutos, a hashtag Força Poliana dominava as redes. Muitos aplaudiam sua postura, dizendo que ela representava o sentimento de muitas mães e avós brasileiras. Outros, no entanto, criticavam o fato de ela ter trazido a discussão para a televisão, aumentando ainda mais o sofrimento das crianças. Enquanto o Brasil comentava, Virgínia Fonseca assistia à entrevista de um quarto de hotel em Madrid. Segundo fontes próximas, ela não conseguiu conter as lágrimas. Chorou do início ao fim, repetindo que não queria ter magoado ninguém. Ela ficou devastada, contou uma amiga. A Poliana sempre foi como uma segunda mãe para ela. Ouvir aquelas palavras, daquele jeito, foi um golpe. Pouco depois do encerramento da entrevista, Virgínia decidiu se pronunciar.
Em um vídeo de pouco mais de 2 minutos, postado em suas redes, apareceu abatida, com o rosto inchado de choro. A voz trêmula e o olhar perdido revelavam o que as palavras tentavam conter. Eu sei que errei na forma, mas nunca errei no sentimento. Eu amo minhas filhas, amo minha família, e jamais quis causar dor. Não tenho controle sobre o que dizem, mas tenho sobre o que sinto. E o que sinto é verdadeiro. O vídeo, em menos de 1 hora, ultrapassou 10 milhões de visualizações. Comentários se dividiram entre apoio e críticas, mas algo havia mudado. O público começou a ver Virgínia não apenas como influenciadora, e sim como mulher, imperfeita, vulnerável, emocionalmente exposta. No entanto, enquanto a comoção crescia, Vinícius Júnior permanecia em silêncio. Fontes próximas ao jogador afirmavam que o Real Madrid o havia orientado a evitar qualquer manifestação pública até que a situação se acalmasse. A pressão era enorme. Contratos publicitários, campanhas e compromissos esportivos começaram a ser questionados. O romance, que começou com um café em Madrid, agora ameaçava repercutir dentro dos bastidores do futebol internacional. Mesmo sob orientação, o jogador enviou uma mensagem privada a Virgínia naquela noite. Nela, dizia: "Se você quiser voltar pro Brasil, eu entendo. Não quero que sofra por minha causa. Eu tô aqui por você, mas só se for bom pra você." Segundo pessoas próximas, a mensagem deixou Virgínia dividida. Pela primeira vez, ela considerou encerrar o relacionamento. Não por falta de amor, mas por exaustão. Ela estava destruída emocionalmente, relatou uma amiga. Disse que não reconhecia mais a própria vida. Enquanto isso, no Brasil, Leonardo tentava restabelecer a calma dentro de casa. O cantor se manteve afastado da imprensa, mas seus filhos contavam que ele passava horas no estúdio, compondo músicas tristes e evitando qualquer comentário público. Uma delas, ainda sem título, teria sido inspirada por tudo o que aconteceu. Ele escreveu uma canção sobre amor, perda e tempo. Disse que era para a neta entender quando crescesse, contou um amigo. Mas o destino ainda não havia terminado de testar a família. Na manhã seguinte, uma foto começou a circular nas redes. Virgínia no aeroporto de Madrid, embarcando sozinha para o Brasil. O registro, feito por um passageiro, mostrava-a de moletom e boné, tentando esconder o rosto. A legenda da postagem, escrita por quem tirou a foto, dizia: "Ela chorava no embarque. Parecia que o mundo tinha caído." A imagem percorreu o mundo digital como um raio. Em Goiânia, Zé Felipe cancelou um show de última hora. Em São Paulo, Poliana se recusou a falar com repórteres. E em Madrid, Vinícius Júnior se manteve trancado em casa, sem celular, sem assessoria, apenas aguardando notícias. Horas depois, a influenciadora desembarcava no Brasil. O aeroporto estava tomado por câmeras, repórteres e fãs. Virgínia passou em silêncio, cercada por seguranças, e seguiu direto para Goiânia. Fontes afirmaram que, ao chegar, ela foi recebida por Leonardo, que preferiu a serenidade ao confronto. Segundo quem presenciou o reencontro, ele apenas a abraçou e disse: "Antes de qualquer coisa, você é mãe. E mãe nunca deixa de ser família." A frase encerrou o que parecia ser o início de uma reconciliação silenciosa. Mas ainda havia algo no ar, uma sensação de que a história não havia terminado, apenas mudado de forma. Porque, naquela mesma noite, enquanto Virgínia tentava dormir na casa que um dia chamou de lar, o país inteiro descobria que havia mais uma gravação inédita prestes a ser divulgada. E dessa vez, a voz não seria de Leonardo, nem de Vinícius, mas da própria Virgínia. A madrugada em Goiânia era silenciosa quando os portais começaram a noticiar o que seria o último grande ato de toda aquela novela pública. Áudio exclusivo mostra desabafo de Virgínia Fonseca antes de voltar ao Brasil. O título tomou conta das redes em questão de minutos. Ninguém sabia ao certo de onde vinha a gravação, mas a autenticidade da voz não deixava dúvidas. Era ela, frágil, cansada, humana. A gravação começava com o som de um avião ao fundo. Entre ruídos e soluços, Virgínia dizia: "Eu só queria que as pessoas entendessem que por trás das câmeras existe uma mãe. Eu não sou uma personagem, eu sou alguém que tenta acertar. Mas tudo o que eu faço vira espetáculo. E às vezes, eu só queria ser normal." A voz embargava, seguida de um silêncio longo, quase doloroso. "Não quero que minhas filhas cresçam achando que o amor delas precisa virar notícia para existir. Eu errei. E talvez o maior erro tenha sido tentar viver de forma perfeita o tempo todo." O áudio terminava com um choro contido e uma frase que cortou o país como uma lâmina: "Eu só quero voltar para casa." Em poucas horas,
A gravação se tornou o som mais reproduzido do país. Não havia mais torcida dividida. Não havia mais hashtags de apoio ou repúdio. Pela primeira vez, o público se calou. A história que começou com romance e se transformou em um escândalo agora terminava em um lamento humano, o pedido simples de uma mulher querendo reencontrar o chão. Na manhã seguinte, Virgínia Fonseca apareceu diante das câmeras. Mas dessa vez, não havia maquiagem, figurino, nem trilha sonora. Ela estava em casa, com as filhas no colo. A luz natural entrava pela janela e o som de risadas infantis quebrava o peso dos dias anteriores. O vídeo era curto, direto, quase um sussurro. Tudo o que eu precisava estava aqui o tempo todo. Eu só esqueci de ouvir o silêncio. A postagem se espalhou como um alívio coletivo. Influenciadores, artistas e até críticos declarados se renderam à simplicidade do gesto. O feed que, por semanas, havia sido tomado por polêmicas, agora era inundado por mensagens de empatia. Todo mundo erra, mas nem todo mundo tem coragem de recomeçar diante de milhões. Enquanto isso, em uma fazenda próxima dali, Leonardo assistia à cena em silêncio. Segundo amigos, ele enxugou uma lágrima discreta e comentou: "Ela entendeu. E é só isso que um pai de família quer." Zé Felipe, por sua vez, publicou uma mensagem curta, sem legenda, apenas uma foto das filhas sorrindo no quintal. Nos comentários, Virgínia deixou um coração. Foi o primeiro gesto público de reconciliação emocional entre os dois. Um símbolo silencioso de paz. Em Madrid, Vinícius Júnior manteve-se afastado. Desde a partida de Virgínia, evitava aparições públicas. Quando finalmente decidiu se pronunciar, o fez com a mesma sobriedade que havia faltado em tantos outros momentos. Em uma nota oficial publicada em suas redes, escreveu: "O amor não precisa de palco. Às vezes, cuidar também é saber sair de cena." A mensagem, sem fotos, sem marcas, sem estratégias, encerrou discretamente sua participação na história e, curiosamente, foi a mais elogiada de todas. A imprensa espanhola chamou de o gesto mais maduro de um jogador sob pressão. No Brasil, o público interpretou como respeito. Dias depois, Virgínia reapareceu no canal que a transformou em fenômeno. Mas, dessa vez, o vídeo não era sobre produtos, rotina ou tendências. Era um documentário íntimo intitulado Silêncio, o que o amor me ensinou. Nas imagens, cenas caseiras mostravam momentos simples: café da manhã com as filhas, um abraço em Poliana, risadas no quintal com Leonardo e um telefonema amistoso com Zé Felipe. O tom era diferente. Sem filtros, sem pressa. Apenas verdade. Eu aprendi que fama não protege ninguém, que amor não se mede em curtidas. E que, no fim, quem fica do seu lado não é quem te aplaude, mas quem te acolhe quando o palco apaga. Essas foram as palavras finais do vídeo. O público reagiu em silêncio, e pela primeira vez desde o início de toda a confusão, não houve polarização. Apenas um sentimento coletivo de encerramento, como se o país inteiro, de alguma forma, respirasse junto com ela. O ciclo se fechava. O romance que começou com um sorriso em Madrid e atravessou fronteiras de emoção, dor e perdão, terminava com algo mais forte que qualquer polêmica: amadurecimento. Naquela noite, enquanto o feed da internet se acalmava e o mundo voltava a girar, Maria Alice, deitada no colo da mãe, perguntou baixinho: "Mamãe, agora a gente pode ficar em casa para sempre?" Virgínia sorriu, acariciou-lhe o cabelo e respondeu: "Podemos, meu amor. Agora é a nossa vez de viver em paz." A câmera, que há meses captava lágrimas, flashes e ruídos, finalmente se desligava. E no escuro do quarto, restava apenas o som mais bonito de todos, o riso suave de uma criança, marcando o verdadeiro fim de uma história que o país inteiro aprendeu a sentir.